Boa noite, Wellington. Nós vamos fazer de tudo, né? O primeiro tempo foi aqui, né, em São Paulo, eles estão com uma vantagem de 2-0, a Copa do Brasil tem essa característica, essa peculiaridade, né? O meio tempo do jogo, na verdade, é entre um e o outro, né? Aqui foi 2 tempos, mas o primeiro tempo foi aqui, né? Tá 2-0 para eles, nós precisamos com calma, né? Voltar para o jogo, diminuir a diferença, para depois tentar a igualdade, mas com organização, com calma. É um jogo lá na semana que vem. O nosso foco agora passa a ser, né, a Série B, o jogo contra o Botafogo. Então nós temos que ter calma, priorizar agora, né, a próxima partida. E depois do jogo contra o Botafogo, a gente voltar a pensar nessa partida contra o São Paulo para buscar a reversão, né, do placar, pelo menos a igualdade, para a gente ainda ter chances de buscar a nossa vaga nas quartas de final. Agora a Fernanda Teixeira, do Esporte News Mundo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Lisca, no jogo de hoje, uma situação que vem atormentando o Vasco desde o início da temporada se repetiu, que é a bola aérea defensiva. E hoje, novamente, o Vasco tomou um gol ali na bola aérea. Então, eu sei que o tempo de trabalho foi curto, mas queria saber como você e a sua comissão técnica avaliam isso e que soluções já estão pensando. Obrigada, boa noite. Boa noite, Fernanda. Realmente, né? A gente tem analisado isso, vocês têm colocado muito, né, essa situação. Tem uma situação são situações que têm sido corriqueira durante a temporada do Vasco e nós estamos procurando analisar muito o adversário, mostrar para os jogadores, né, onde eles têm mais contundência na bola parada ofensiva, né, defensiva nossa, ofensiva deles. Nós tomamos um gol contra o Guarani também na bola parada, no meio da área, uma bola mais viajada. E hoje tomamos uma bola mais rápida, né? Mais direcionada ali onde a gente tinha já mapeado, tinha passado para os jogadores. Acho que a bola veio mais aberta, talvez a nossa linha estava um pouco fechada, muito próxima do gol, até porque era o Reinaldo, né, que batia, com o pé trocado, mas ele encaixou uma bola mais aberta e entrou no tempo certo. O Pablo pegou ela, também mérito do adversário, mas a gente precisa, né, minimizar, né, esses gols, porque realmente hoje a bola parada... Hoje não, né? O futebol, a bola parada sempre foi muito importante, foi decisiva, e hoje ela ocasionou essa vantagem maior, né, do São Paulo para o segundo jogo. Acho porque foi o segundo tempo, não era merecido, talvez a única, né, maneira que eles tiveram foi na bola parada e na exposição que a gente teve, né, porque a gente não se contentou, né, em ficar marcando, a gente foi agredir o Vasco, foi jogar... tivemos boas possibilidades. Eu acho que tivemos mais equilíbrio defensivo também na segunda parte, trancamos mais o Léo, colocamos o Andrei junto com o Bruno. O Andrei ainda não estava na melhor condição, né? Isso também foi uma coisa que a gente tem que rever e vamos ver, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio do meio. O Matias é um jogador que ainda está se adaptando à função, ele sai muito do lugar algumas vezes, então foi uma situação de a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio para poder agredir com um bom equilíbrio defensivo também, né? Acho que isso a gente conseguiu, e algumas bolas também longas também que a gente sofreu um pouco. A gente tem muito trabalho, como eu falei para vocês, né? Então a gente tem que ter calma, paciência e utilizar o nosso tempo o máximo possível para ir introduzindo esses princípios de jogo, né? A subida, a descida de linha, a bola frontal, né? A bola aérea defensiva também. Tem muita coisa para a gente fazer e vamos tratar de trabalhar em cima disso para melhorar o nosso desempenho. Agora o Marcelo Baltar, do Globoesporte.com. Boa noite, Marcelo. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Lisca, você até falou, o Vasco foi melhor em alguns momentos, é um time bem organizado, teve volume de jogo, conseguiu encarar em alguns momentos São Paulo de igual para igual no Morumbi. Mas faltou aquele poder de fogo ali no ataque. O time não criou tantas chances perigosas para o São Paulo. Por que você acha que isso aconteceu? Foi mérito do São Paulo? Faltou ali capricho no último passe? Foram decisões erradas dos atacantes? Como que você avalia isso e como corrigir isso para os últimos jogos, já que a gente viu um Vasco com muito poder de fogo contra o Guarani, né? Diferentemente de hoje? Acho que você pegou bem, Marcelo. Boa noite para você, né? A contundência ofensiva, a eficácia, né? Eficiente nós fomos, porque nós tivemos várias situações, nós tivemos boa posse, nós tivemos chute com o Jabá, nós tivemos chute com o Marquinhos, que passou perto, nós tivemos chute com o Cano ali, né? Que ele tentou uma bola no canto do goleiro, talvez se ele tivesse batido cruzado. Nós tivemos situações com o Morato agora no final do jogo, que ele arrastou
o Arthur passou por dentro. Nós tivemos uma situação muito clara também do Arthur, que faltou um pouquinho de experiência para ele servir o Cano na ultrapassagem. Então, a escolha, né, é muito importante no futebol, né? O que é quando você faz a escolha assertiva? É quando você faz o gol, quando dá uma sequência na jogada. Isso realmente a gente sentiu um pouco. Já logo no início do segundo tempo já teve aquele chute do Bruno também, na entrada da área, uma bela jogada do Cano e do Jabá, uma combinação. O Zeca fez uma boa partida também. Então, hoje, realmente, a gente não conseguiu transformar esse volume, né, nosso ímpeto ofensivo, em situações mais claras, tanto que o Volpe assim, não tem nenhuma defesa mais difícil, mas tem vários chutes que a gente não conseguiu acertar na meta, e isso é que eu acho que foi fundamental para o nosso placar ter terminado zerado, né? Mas não deixamos de ter a ambição, de ter as nossas possibilidades. Eu acho que a nossa escolha hoje, né, a nossa qualidade na hora da definição deixou a desejar, e isso foi predominante para o placar ter sido 2-0. Agora o Vinícius Anselmo, da Rádio Futebol Online. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lisca. Eu gostaria que você falasse para a gente se a sua ideia é poupar jogadores para o próximo final de semana, visando o jogo da volta, ou você vai com força total para o Clássico? Não vamos poupar jogador nenhum, não. Nós vamos analisar com todo o clube, né, com a parte física, a fisiologia, departamento médico, os jogadores que tiverem melhores condições, né? Nós temos um clássico, um jogo dificílimo. A nossa ambição na Série B, não que a gente vai deixar a Copa do Brasil do lado, e que ela não é importante para nós, mas o fundamental para nós nesse ano é terminar retornando para a Série A, né? Então seria até uma situação fora do contexto, né? Você preservar jogadores para a partida de quarta-feira. Nós vamos analisar bem, temos alguns jogadores que, né, não jogaram hoje, e vamos juntos, né, todos decidir a melhor estratégia, a melhor formação para o jogo do fim de semana e para o jogo de quarta, mas sem preservar jogadores para quarta-feira. Isso não vai acontecer, não. Só não vai jogar os jogadores que não tiverem com a melhor condição e que, na nossa análise, não vão poder ter o rendimento, a força, a intensidade necessária para a partida de sábado. O Botafogo também jogou na terça-feira, claro que um dia, né, a mais de descanso, mas pelo menos, né, a distribuição de carga no microciclo semanal tá mais equilibrada, com 3 jogos para cada um na semana. Agora, Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. Boa noite, Lucas. Boa noite, galera do Vasco TV. Boa noite, Lisca. Lisca, eu vou ser um pouco, talvez até chato, de insistir nessa questão da bola aérea, porque eu sei que o discurso é, de fato, a gente vai trabalhar e tal, mas eu queria, Lisca, até abordar um pouco mais em relação a isso e saber de você, já que nós jornalistas também não estamos podendo ver os treinos e os torcedores também não têm essa oportunidade, como se trabalha a bola aérea, Lisca? Quais são os conceitos táticos, quais são os conceitos técnicos? E você é um cara que teve um bom trabalho no América Mineiro, tomou pouco mais de 20 gols na Série B em 38 rodadas, então eu queria saber de você, Lisca, tecnicamente, como é que se trabalha isso? Como que o torcedor do Vasco pode ter confiança de que esse aspecto vai ser melhorado? Um abraço. Um abraço, Lucas. Estimulando os jogadores, né? Estimulando, posicionando eles, analisando bem o adversário, mostrando os pontos fortes, né? Onde que a gente precisa se controlar mais, treinando, né? Isso realmente tá mais difícil, né? Porque a bola parada também é um treinamento exigente, que te exige um nível de força, uma intensidade alta, uma competitividade no treino, e quando você joga intervalo de 2, 3 dias, isso é complicado. A gente deu uma passada ontem, né? No único treino que eu fiz com a equipe que vinha jogando, né, que vem com mais carga de trabalho. Nós posicionamos, nós mapeamos bem o São Paulo, né? A gente sabe que eles têm, próprio quando o jogo contra o Flamengo, o gol do São Paulo foi numa bola parada do Arboleda também, e eles direcionaram muito a bola ali no primeiro tempo, a gente controlou bem, mas no detalhe de eles botarem uma bola mais aberta, e o Pablo, né, fazendo essa movimentação, não o Miranda e não também o Arboleda, que já estava fora do jogo, talvez tenha surpreendido. A nossa linha estava um pouco fechada, né? Mas pontuando, estimulando, né? Trabalhando, e principalmente quando a gente tiver um tempo repetindo e dando ênfase, né, a esse detalhe importantíssimo da partida, que é a bola parada defensiva. Nós tomamos já 2 gols, né? Nos meus 2 jogos nós tomamos gols. Isso é uma coisa que incomoda, mas nós vamos ter que trabalhar e estimular muito. Eu acho que só assim mesmo, né? Você me perguntou, é isso, é pontuar, estimular, mostrar e treinar. Então é isso que nós vamos tratar de fazer.
Agora Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Lisca, eu queria falar com você sobre a questão do elenco do Vasco. Por exemplo, você até falou já aí sobre a situação do Galarça, está se adaptando nessa posição de primeiro volante. Você depois colocou o Andrei para melhorar a marcação, mas o Vasco não tem um volante pegador. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E no sábado contra o Botafogo você não vai ter o Zeca suspenso e o Riquelme não foi nem para esse jogo contra o São Paulo. Provavelmente você vai ter que colocar o MT na lateral esquerda. Queria que você analisasse também esse jogador atuando como lateral esquerdo. Boa noite. Bom, boa noite, Emerson. Na questão do MT, né, ele já teve uma atuação contra o CSA no segundo tempo, né, por uma questão de condição de jogo, tipo de jogo, né, um jogo muito mais de força, que não favorecia o Riquelme. O Riquelme, infelizmente, no treinamento torceu o tornozelo, tentou treinar, tentou trabalhar para vir para cá, mas o departamento médico achou uma situação muito temerária, né? Então o jogador não veio. Nós vamos ver agora, vamos chegar lá, vamos analisar no Rio, né, como que o jogador vai se postar, qual é a melhor maneira de jogar, e o MT é uma das opções, sim, é uma das opções que a gente tem, e vamos analisar com todo mundo para ver o que será melhor para essa partida. E na questão do primeiro volante, realmente, nós não temos um jogador assim bem característico, né, de função, talvez o Rômulo, né, e o Andrei já jogaram os dois também como segundo volante. Com o tempo o Rômulo veio vindo um pouco mais para trás, mas também está voltando de lesão, veio aqui, né, para nos ajudar com a sua experiência, tudo, mas ainda achei temerário botar ele. E o próprio Andrei, né, eu botei ele, mas vi que ele ainda não estava 100% na sua condição para poder desenvolver o melhor futebol, com mais força, mais intensidade. Então realmente é uma situação que nós estamos avaliando e vamos conversar e buscar a solução. Se a gente não conseguir a solução dentro do grupo, talvez a gente tenha que buscar uma solução fora do grupo, uma característica, né, diferente, um jogador mais posicional, um jogador que dê mais sustentação, mas isso nós vamos analisar ainda nesses próximos 10, 15 dias, para poder dar um diagnóstico mais fidedigno, né, para a nossa diretoria, para o Pássaro, para o nosso torcedor, para a gente ter um pouquinho mais de consistência defensiva também. Em compensação, o Bruno fez um jogo muito bom, né, o Bruno Gomes, um jogador que ganhou a maioria das ações, foi muito assertivo também, mas é um jogador que eu gosto também um pouco mais à frente, né, mas ele tem se sacrificado até por essa falta, né, dessa característica dentro do time. Então vamos também analisar, né, daqui a pouco o Bruno um pouco mais recuado, um jogador mais solto. Vamos ver o que vai ser melhor para a gente no sábado. E para a gente fechar a entrevista coletiva, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Boa noite, Fábio. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham na Vasco TV. Boa noite, Lisca. Lisca, duas questões envolvendo até esses dois temas que o Emerson abordou com você. Imagino que você já tenha percebido que o Vasco é um time muito baixo, né, dentro de campo. Se você excetuar o Vanderlei, os dois zagueiros e o Léo Matos, o nosso time é um time muito baixo, né, na sua estatura. Você falou do Rômulo. Você pensa em utilizar o Rômulo o quanto antes para ganhar um pouco nessa bola aérea, que até o MT voltando você pode ganhar, que ele também tem uma estatura? E do lado esquerdo, Lisca, permita-me insistir nesse tema que na sua chegada eu falei, o Vasco não teve profundidade de novo, né? O Zeca ele leva e volta para dentro, o Jabá também. Você pensa em remodelar esse lado esquerdo, botar um canhoto efetivamente quando o Riquelme tiver à disposição, o MT agora, para fixar e ganhar um pouquinho mais de profundidade? Lisca, boa noite. Boa noite, Fábio. O Rômulo nós temos que ter calma, né? Ele vem de uma lesão, é um jogador, né, que treinou pouco, né? Ele não teve assim alguns trabalhos de intensidade, ele veio muito mais na superação. Vamos ver agora, né, amanhã e na sexta-feira como que ele vai responder. E é um jogador que pode nos ajudar realmente nesse quesito, né, da bola parada, na estatura. Então vamos analisar bem, né? Na questão do lado esquerdo, muitas vezes você pode não chegar com o lateral, né, Fábio, aberto, fazendo amplitude, mas você pode soltar alguns jogadores, o Marquinhos, o Zeca até chegou hoje, fez uma jogada de fundo ali, mas foi infeliz, né, no cruzamento, ele acabou cruzando na mão do Volpe, era um passe mais forte, né, mais tenso, no meio da área, talvez pelo chão, mas eu gostei da atuação do Zeca hoje, talvez ele construindo por dentro, a gente possa usar alguns jogadores saltando no espaço. O Léo no jogo passado fez algumas jogadas, hoje também ele fez, arrastou ali pela beirada 2 vezes, mas também não foi feliz na servida para trás, né? Então, assim, vejo que a gente pode ter um pouquinho mais de contundência ofensiva lá pelo lado esquerdo, mas hoje até que a gente teve boas situações
mas erramos, né, no passe para trás, no cruzamento, em achar os nossos jogadores dentro da área numa melhor...